sejam bem-vindos ao Diagnóstico Podcast, que é um programa que visa abordar assuntos relativamente ao diagnóstico laboratorial e não só. E esperamos que dentro deste canal vocês possam aprender e conhecer muito mais sobre as diferentes potencialidades do diagnóstico laboratorial. Eu tenho um convidado muito especial, que ele carrega consigo uma vasta experiência, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre investigação em saúde, né? Tudo que nós vamos abordar aqui, né, de hoje e nos outros dias será em torno de assuntos voltados ao diagnóstico à saúde, e para serem construídos, esses todos os elementos passaram por um processo de investigação. Por isso nós queremos abordar um pouquinho mais sobre este aspecto, desde o A a Z. Eu tenho aqui o meu convidado, é o Dr. Euclides Sacomboio. Ele tem uma carreira invejável. Ele é doutorado em Ciências da Saúde, tem o seu mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular, tem a pós-graduação ou especialização em Vigilância Sanitária, bem como a agregação pedagógica e vários outros elementos que o doutor fará questão de apresentar aqui, sem saber do pós-doutor que o doutor está agora a fazer. Doutor Euclides Sacomboio, muito bom dia. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para levar um pouquinho a abordagem do diagnóstico em saúde e, ao mesmo tempo, trazer a investigação científica, que é a parte mais importante de qualquer processo, tanto de ensino quanto de assistência ao paciente. E o diagnóstico é não mais, não menos do que uma investigação. Então, é a parte mais importante do processo em si, porque o diagnóstico é baseado numa investigação sobre a condição do doente para se descobrir o que ele tem e para se encontrar o caminho para a resolução daquele problema de saúde. Então, não deixa de ser uma investigação. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto. Primeiro dizer que, em termos de apresentação, o Orlando apresentou muito bem. Doutor em Ciência de Saúde, mestre em Bioquímica e Biologia Molecular, 2 especialidades na área de diagnóstico, uma na área de diagnóstico, que é microbiologia médica, e outra na área de vigilância epidemiológica, 3 licenciaturas, a primeira em enfermagem, a segunda em pedagogia, a terceira em investigação forense e perícia criminal. Ainda falta uma coisinha para terminar, mas já está fechado. 3 pós-docs, um na Universidade Federal do Paraná, a outra na Universidade Católica, e também fizemos uma no Instituto Gulbenkian de Ciências em 2021. E agora vamos tentar mais um pós-doc na USP, cujo foco, na verdade, os pós-docs não são formações, são treinamentos. Os treinamentos, o objetivo de um treinamento é linkar o que nós já fazemos com outros laboratórios que fazem outras coisas para ver se a soma disso dá um resultado. Pelo menos até hoje deram boas publicações e eu espero que nesse terceiro também dê uma publicação de alto impacto, especialmente quando desejamos publicar em revistas tipo a Nature. Há uma necessidade extrema de você buscar parceiros credíveis, né? Porque nós fazemos investigação em Angola. E investigação em Angola tem desafios muito grandes. E acreditamos que esse seja o foco. Muito obrigado pelo convite e espero que essa conversa seja agradável a quem nos possa assistir em breve. Nós aqui agradecemos pela disponibilidade do doutor. E ainda falando um pouquinho sobre a licenciatura do doutor, que é um dos pontos que normalmente tem gerado muita inquietação por parte das comunidades, que normalmente ficam meio confusas em tentar saber quem é o doutor de concreto, né? Se é enfermeiro, se é docente, se é biomédico. As pessoas ficam assim, mas o doutor Euclides é o que de concreto? Será que o doutor, em função dessas formações, consegue dizer mais ou menos
O doutor atualmente é o que é para situar o pessoal? Eu fiz a enfermagem, mas a minha inclinação foi sempre para as ciências biomédicas. Acabei fazendo mestrado, especialidade nas ciências biomédicas, doutoramento nas ciências biomédicas. E a minha última licenciatura, que é uma licenciatura técnico-profissional, que é investigação forense e perícia criminal, é uma área característica das ciências biomédicas. Então, eu me considero um pouco biomédico, um pouco enfermeiro, até um pouco médico e mais um pouco professor. Eu acho que o conhecimento científico ele é assim. Infelizmente, para a atuação profissional temos delimitações, mas para a área de atuação em investigação não temos limitações. Então, nós temos que ensinar e fazer ao mesmo tempo aquilo que é o conhecimento científico. Se ele é baseado em ciência, nos transforma um pouquinho de tudo. Eu normalmente me assumo em diferentes lugares, eu me assumo uma coisa no contexto. Então, não posso deixar de ser enfermeiro, porque fiz uma carreira de enfermagem, não posso deixar de ser biomédico, porque fiz carreira acima de todas na área de ciências biomédicas, e eu não posso deixar de ser professor, porque em meu ensino médio, mais uma licenciatura em pedagogia. E eu ainda estou a correr o risco de fazer mais uma licenciatura, porque toda vez que eu me sinto preso a alguma coisa, eu tenho vontade de estudar. Eu acho que estudar tem me feito ser pessoa. E como eu sempre me desafio por alguma coisa, eu sempre me meto a estudar. E, para ser sincero, eu já tinha começado uma equivalência em medicina. Só que depois comecei a sentir que estava a fazer a mesma coisa. Então não valia focar-me naquilo e parei por enquanto, mas quem sabe um dia retorno e fecho. Não vejo assim alguma coisa que me trave no futuro para formações. E onde é que o doutor tira essa toda a energia para fazer das formações? Nós vemos atualmente os jovens que sua licenciatura por si só já alcança, né? Já terminam com tanta dificuldade, e no mestrado também nós vemos pessoas a lamentarem por conta da dificuldade na elaboração da dissertação em todos os aspectos, folha de dados. Mas o doutor apresenta aqui N formações que relativamente aparentam ser fácil estudar, né? Onde é que você tira tudo isso? Eu acho que quando você começa uma coisa, quando você se forma em alguma coisa, você já cria, já coloca a semente. Então, você agora tem que saber o que vai transformar, quais os frutos, o que é que você vai produzir com os frutos. Se você vai produzir os frutos só para o lanche, ou se vai fazer isso, vai transformar isso em insumo, se vai transformar isso em produtos conservados. Então, a primeira licenciatura faz toda a necessidade. Porque todas as outras licenciaturas, eles já te vêm com uma segunda licenciatura, já te tira alguma coisa no caminho. E quando você já tirou alguma coisa no caminho, fica mais fácil. Porque você pega disciplinas que você não deu e começa a estudá-las. Quando você está estudando uma disciplina que você não deu, significa que o teu interesse aumenta. E então isso pode ajudar. Mas o meu mestrado foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Eu acho que o mestrado para mim foi a mais difícil. Porque eu saio da Angola, vou para o Brasil, num laboratório com tecnologia avançada. Eu nunca tinha tido acesso à tecnologia. E eu saio da assistência ao paciente para um laboratório de investigação científica em ciências biomédicas. E veja que o meu laboratório não era só para a ciência de saúde. Era um laboratório também para, por exemplo, engenharia de melhoria alimentar. Porque nós, dentro do laboratório, tínhamos equipes que trabalhavam com micro-organismos para melhorar solos, para melhorar a produção de arroz, melhorar a produção de sorgo, de feijão. Então, eu vou para um desafio maior. E o que eu fazia era acompanhar os colegas a fazer os trabalhos e depois, no fim do dia, eu começava a fazer os meus trabalhos. Ou seja, eu já absorvi tudo o que eu precisava absorver, já sabia como usar os equipamentos e aí testava. E foi isso que me fez superar-se. Então, toda vez que eu sinto que eu já não tenho mais um desafio, eu me proponho um desafio. Então, esses desafios me fazem bem. Fazem bem, você tem carreira, tem família, é professor.
E no nosso dia a dia e no nosso nível acadêmico, dificilmente você não faz 5 coisas por dia, por exemplo. É professor na Universidade X, depois é orientador de mestrandos, depois de doutorandos, depois de licenciados, depois tens que levar um projeto, depois tens que gerir uma área qualquer. E ainda temos que nos colocar na posição de investidores, né? Agora é a segunda fase, mas ainda assim eu acho que toda aquela pessoa que quer manter o seu cérebro aberto precisa sempre estudar, sempre se desafiar a coisas novas, porque te dá habilidade para aprender a sobreviver. E outra coisa que te permite é que você nunca se sinta preso a qualquer tipo de trabalho. Os trabalhos é que tem que sentir preso assim, não você se sentir preso ao trabalho. Então, esse seria o caminho. Então, este aqui é o segredo de todo esse investimento. É o segredo de todo esse investimento. Eu acho que hoje não tenho nenhum emprego assim que me dá medo de perder. Eu acho que todos os empregos que eu passo, eu digo assim, eu vou passar e vou tentar fazer o meu melhor. Se não der certo, eu caio fora. E eu caio fora aqui e em qualquer parte do mundo. Né? Se eu for para a China, vou ter alguma dificuldade, mas com o tempo, possivelmente, eu consigo me enquadrar no que os chineses fazem, por exemplo. Ou ir para os Estados Unidos, ou para ir para a Europa, por exemplo. Tenho certeza que eu não vou chegar lá e vou ser uma pessoa que não consegue fazer nada. Então, é também por isso que eu estimulo muito pessoas ao meu redor, principalmente meus alunos, a não tentar formar-se num único modelo. Às vezes é bom você fracionar o modelo de formação. Se forma um pouquinho na Europa, um pouquinho na América, para que você também tenha várias visões sobre o processo e a tua dinâmica de trabalho também seja diferente. Ok. Então, porque tem-se dito o seguinte, né, que não precisa apenas estudar, é importante ter visão. Isso é um adágio que tornou-se popular. Hoje em dia as pessoas associam muito a quem estuda, a quem é apegado à academia, como o pessoal que está perdido, que praticamente perde o tempo só a estudar e perde praticamente a sua juventude a estudar e no final das contas não consegue usufruir da vida. Esse é o modelo que construímos em Angola. Em Angola construímos um modelo que desmerece quem estuda. O mundo todo evoluiu por causa daqueles que estudaram. Quer dizer que trazem técnica, trazem tecnologia, trazem produtos e o progresso técnico e científico de um país. Aliás, a ciência é o fator de desenvolvimento de qualquer país. E nós desenhamos um país que é focado no facto de ter dinheiro. Quando você tem dinheiro, você é importante. Você não tem conhecimento, você tem dinheiro. Só por ter dinheiro, isso é importante. E temos o país que temos, né? Com os problemas que temos. Temos pessoas que estudaram, possivelmente seriam profissionais técnicos competentes a fazer coisas grandes, todos lutando para ser político, para roubar. E criamos uma cadeia de problemas sociais desnecessários. Problemas sociais que não são necessariamente problemas. Tem soluções muito fáceis, mas ninguém quer fazer. Por quê? Porque todo mundo está focado em ser. Ninguém quer... Aliás, todo mundo está focado em estar. Ninguém quer ser. Nós precisamos construir um país de pessoas que são. E tem que ser um profissional competente, capaz, habilitado para fazer. E ele tem que ganhar daquilo que ele faz. Então, esse é um desafio que o país tem. É uma visão que eu acho que a nova geração não pode ter. A ambição de ter coisas e não de ter capacidade para fazer coisas. Acumular coisas, não. Você tem que ter capacidade de criar coisas. E essas coisas têm que beneficiar também outras pessoas. Então, eu tenho muito medo do tipo de sociedade que estamos a construir no estar. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar... E quando você fala, eu estou bem, o teu irmão está na merda, o teu pai está na merda, o teu avô está na merda, todo mundo ao teu redor está na merda. Você construiu lá um palácio no meio do Catambor. Depois os assaltantes vão ter que roubar de algum lugar. Vai ser da tua casa. Então, eu acho que isso aqui é visão de pessoas que têm um espírito de atraso. É uma utopia. Quem estuda sempre se dá bem. Ainda mais quem conhece. Se dar bem não significa que eu tenho que ter um grande carro,
um edifício de 1000 quartos que eu só uso um, mas se dar bem significa que eu tenho que trazer soluções para os problemas. Trazer soluções é identificar alternativas, possibilidades, oportunidades. E quando eu trago soluções, não é só para mim, eu tenho que trazer para muita gente que está ao meu redor, eu tenho que trazer pessoas que não têm nada para dentro disso, trazer aqueles que estão perto para subir para aqui. E eu tenho que criar um grupo de pessoas que, em termos de estabilidade, vai formar um conglomerado que vai me colocar lá em cima. E estar lá em cima não é ter poder, é ter criado, né, pessoas com competências e habilidades capazes de fazer alguma coisa em prol da sociedade em si. O doutor Euclides falou de algo muito interessante, porque quando nós subimos, né, e o pessoal à nossa volta não está alinhado, não tem um equilíbrio básico, nós praticamente é quem sofremos. Exatamente. Porque todo mundo vai olhar a nós como a árvore que traz frutos desejáveis. Exatamente. E todas as pedras que eles tiverem à disposição vão atirar para nós. Isso acaba sendo um risco para nós também. A propósito, o doutor Euclides passou quanto tempo na assistência? 2007 para 2011. 2007 para 2011, estamos a falar de 5 anos, mais ou menos. Atendimento ao doente como tal, 5 anos. Mas eu sempre gostei muito do laboratório, sabes? Eu sempre gostei muito do microscópio. Eu sempre gostei muito do doente no atendimento lá, mas eu aqui a buscar o que é que ele exatamente tem, né? Em vez de ouvir a queixa do doente, eu quero entender o que está acontecendo com ele. Então, sempre fui muito focado nas fisiologias, na anatomia, biologia molecular, biologia celular, para entender o que acontece a nível básico, que se transforma, por exemplo, num problema de saúde, né? Então, eu sempre olhei para esse foco. E como é que as pessoas encararam essa transição do Dr. Euclides da assistência a uma vertente mais laboratorial? Bom, inicialmente, hoje muita gente diz que eu não tenho profissão. Eu digo, não, eu tenho todas as profissões. Eu só acho que uma das poucas pessoas que se dá o luxo de ir para o laboratório e ir para assistência médica e para assistência medicamentosa e fazer alguma coisa. Eu me dou o luxo de fazer isso e pensar naquilo também, né? Mas, bom, nós temos muito o hábito de ter profissões, né? O que importa não é a profissão, o que importa é a habilidade para fazer coisas. Então, nós ainda nos focamos muito em quem é aquele, quem é o médico, quem é o enfermeiro, quem é o... Mas, às vezes, o médico nem conhece os medicamentos que o enfermeiro conhece. Né? Às vezes, o biomédico nem conhece as formas de diagnóstico que o médico conhece, ou vice-versa. Muitas vezes, o médico recebe um diagnóstico e não sabe o que fazer com ele. E o biomédico tem que dizer o que ele vai fazer com ele. E o médico conhece o doente, o biomédico não conhece o doente. Então, eu acho que, se você olhar as pessoas mais conhecidas no mundo são quem? Hipócrates, Aristóteles, o Euclides, né, da teoria euclidiana. Hoje eu falo muito de Imhotep, que para mim é o verdadeiro pai das ciências de saúde ou da medicina. Todos eles eram filósofo, antropólogo, geólogo, certo? Porque se você olhar o conhecimento científico, ele não é baseado numa única coisa. Você tem que depois desagregá-lo e perceber que ele se conecta com outros conhecimentos. Ou seja, para você ter um micro-organismo, você tem que conhecer o meio ambiente, certo? Tem que conhecer o sistema de água, de irrigação, depois é que você vai falar, não, tem a cólera, vem da água, e para evitar a cólera temos que fazer desinfecção com lixívia, certo? Já vais para a química. Então, o conhecimento científico ele não é muito desagregado, ele é muito conectado. Aí você tem que jogar que esse conhecimento tenha nexo para você chegar a resultados. E acredito que esse seja o caminho... Paciência para o desenvolvimento científico. Os outros já fazem. Nós é que temos que começar a fazer também. Doutor Euclides citou aqui alguns nomes. Isso me veio à cabeça. Quais são as pessoas que o doutor Euclides se inspira?
mundial, a nível nacional? Só para nós termos ideia, se essa toda força tem uma força motriz que motiva. Olha, tivemos muitos bons professores a nível da licenciatura. Eu vou citar alguns e espero não deixar de fora outros, né? Mas são todos extremamente importantes. Mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar com o Dr. Carlos Diacanama, o Dr. Maurício da Costa, o Dr. Duarte, que são os bioquímicos que eu conheci e que me ajudaram a ir mais para dentro das ciências bioquímicas. Mas tive, por exemplo, pessoas em gestão, tipo, que me ajudaram a entender melhor os processos, né? Tive professores de, por exemplo, psicologia, uma delas, a doutora Laurinda, que me deu aquela sensação de que a psicologia tinha muito para oferecer. Um jovem da minha fase, da minha faixa etária, que me deu assim, orgulho de falar dele, foi o doutor Eduardo Ecunde, que hoje é reitor da Universidade de Rainha Zingamande. Ele era recém-formado, depois era professor de farmacologia, exigente, rígido, mal educado às vezes, mas você olha para a pessoa, né, aquela coisa de todo mundo se estranhar com ele, mas você absorve dele as coisas que ele te repassa. E pronto, outros que eu não citei, por exemplo, o falecido meu orientador na licenciatura, que também tem que é o Dr. Tayengo, que teve esse percurso todo. Mas é um grupo de pessoas, estás a ver? É um grupo de pessoas. Na enfermagem, houve um grupo de senhoras, principalmente, que trouxeram a enfermagem para o que ela é hoje. Se hoje tem várias universidades a oferecer curso de licenciatura em enfermagem, houve um pequeno grupo que se autoafirmou enfermeiros. Nas ciências biomédicas hoje, temos, por exemplo, o Levita, que não é necessariamente um biomédico formado em ciências biomédicas. A licenciatura é porque o problema da discussão das ciências biomédicas é esse: é licenciado em ciências biomédicas. Ele vem das veterinárias com todo o aporte biomédico, porque ele estudou num laboratório, né, que é ciências biomédicas pura. E prontos, então, para você ver, nos Estados Unidos hoje, ciências biomédicas é conhecido como, por exemplo, investigação em saúde. Está a ver? Então, esses grupos de pessoas, citei pessoas que nós conhecemos, mas eu fui para, por exemplo, um laboratório onde tinha pessoas de nome, muito nome, pessoas mundialmente conhecidas. Você via nos livros, né? E quando eu fui para o laboratório, encontrei eles lá, tipo o professor Goren, por exemplo. É um fenômeno em ciências de bioquímica, né? Bioquímica, ele é um dos tops, dos tops. E eu tive orientação, por exemplo, no doutoramento de um senhor, de um mega senhor, que é chamado Roberto Pequá, filho. Roberto Pequá foi meu orientador de doutoramento. Ele, hoje, sempre aparece no ranking dos 1000 investigadores mais importantes do mundo. Imagina, né? Um dos homens, estamos a falar de 1000. Exatamente. 1000 investigadores mais importantes ou mais influentes do mundo. E ele está lá. E ele foi meu orientador, estás a ver? Eu tenho, quando eu apresento o meu currículo, as pessoas falam: não, o currículo do doutor é recheado, é pesado. Quando eu olho para o currículo daquele senhor e eu tenho a ambição de chegar lá, eu me paro e digo assim: não, ainda não estou nem a 10%, porque é uma pessoa que tem, tipo, não sei quantas milhões de citações, de publicação, passa de 400 publicações de artigos de alto impacto. E é um excelente profissional de saúde, né? Na verdade, ele é médico nefrologista, mas ele não faz cirurgia presente, ele tem equipas de cirurgia que ele criou as equipas, construiu as equipas, ensinou tudo o que sabia, e ele só dá ideia. A única coisa que ele faz é dar ideia, fazer uma reunião com ele, vamos operar um paciente assim, o paciente, os exames, quais são? Vamos falar disso, vamos falar disso. Acho que nesse paciente a cirurgia tem que ser assim. E está a fazer isso no mundo todo. No mundo todo. Então, Orlando, eu penso em fazer isso. Eu penso em fazer isso. Eu penso em construir equipas de verdade, equipas de mestres e doutores competentes, com nomes
talvez até maiores que os meus, que o meu nome, certo? Para que eles façam grande. Para que depois, quando eu falo, não, a cirurgia X da Angola, ou o diagnóstico Y que a Angola inventou, o fulano de tal é meu filho em ciência, aprendeu comigo. Faz muito bem isso. E pronto, ainda somos jovens, temos muito para oferecer, esperemos não morrer tão cedo e construir isso, né? Construir pessoas, construir carreira e fazer andar coisas. Isso é que nos move. O Dr. Euclides apresenta aqui um nível, uma dimensão de investigação que nós não estamos acostumados, ou pelo menos eu nunca pensei, né? E existem investigadores que desenvolveram tanto uma área ao ponto de praticamente se tornarem consultores de cirurgia, né? Porque isso praticamente é uma consultoria em que as pessoas vão e sentam, não, que eu tenho esse paciente com essa dificuldade, me deram este, aquilo, qual deve ser a nossa intervenção clínica. Assim mesmo, assim mesmo. É algo que praticamente eu nunca tivera imaginado. Existe. E o doutor falou de juventude. Qual foi o primeiro doutoramento, doutor? Foi quantos anos? O meu primeiro doutoramento começou na Argentina. Eu teria terminado esse doutoramento no ano de 2016. Teria terminado em 2016. Mas depois eu queria me vincular à equipa do Dr. Pequá, né? O Roberto Pequá, que foi meu orientador. Então tive que parar esse doutoramento da Argentina, que só faltou a defesa, para começar o doutoramento em ciência de saúde, na verdade, a medicina e ciência de saúde, né? E pronto, eu terminei o doutoramento em 2017, na época eu tinha 31 anos de idade. E eu fiquei assim, 31 anos, doutor, vou fazer mais o quê? Deixa eu pensar. E pronto, já tinha acendido várias luzes, porque eu cheguei ao doutoramento depois de 2 especialidades, depois de um mestrado, depois de ter começado um doutoramento que não terminou, e já estava a fazer a minha segunda licenciatura no final. E pronto, vou fazer mais, e isso foi sendo feito à medida que eu pensava, não, agora vou fazer isso, agora vou fazer aquilo. O pós-doc, eu faço o pós-doc como se fosse uma forma de me vincular a alguém. Eu quero estar perto do Orlando, vou fazer um pós-doc no laboratório do Orlando. Porque eu sei que o Orlando faz isso. Como eu faço isso e o Orlando não faz, eu vou tentar somar o que o Orlando faz com o que eu faço para ver o que vai me dar de resposta. Agora, por exemplo, vamos ver vesículas extracelulares em pacientes com malária. O meu orientador nunca trabalhou com isso, ele trabalhava com fungos, por exemplo. E eu quero levar parasita, malária. E em pacientes, ele só trabalha com biologia aplicada, né? Ele não trabalha com pacientes. Então, ele está ansioso de receber coisas novas de pacientes e eu estou ansioso para ir ver o que ele vê, que eu posso ver nos doentes. E amanhã pode ser uma forma de diagnóstico. Pode ser uma forma de controle de intensidade infecciosa de um paciente com malária. Pode ser um prognóstico. Se o paciente já está quase a morrer, ele vai produzir vesícula X e Y. O médico tem que se focar nisso para evitar que isso continue. Ou seja, é ciência, meu. As pessoas olham não como um doutor que só quer estudar, Não, no fundo, existe algo além. Muito além disso. Além de apenas agregar mais. Não. É que depois você não tem mais muito para aprender num pós-doc. Você aprende uma técnica nova, você aprende a trabalhar com equipamento novo, mas aprender mesmo para ter. Não tem diploma, não tem nada. Pós-doc é treinamento. Então, pós-doc é que nem um projeto que eu desenvolvo, que acho interessante. Então, me vinculo a alguma instituição, alguém, e trabalhamos nesse projeto. Exato. O foco do pós-doc é treinamento. Eu não sei trabalhar com, vamos ver, por exemplo, citometria de fluxo. Eu sei que o Dr. Orlando tem um projeto dele de citometria de fluxo, só que eu não quero fazer nas amostras do Dr. Orlando, eu quero fazer nas minhas amostras. Dr. Orlando, quero fazer follow-up, acompanhamento. Né? Eu vou acompanhar o que você faz para eu desenvolver competências nessa área. E é assim que se faz. Neste aqui, agora, tem uns alunos que já foram também do mestrado, pelo PDCT,
estão a fazer as coisas lá. Eu só vou dar um suporte e trazer dados e relacionar isso com esses dados e ver o que é que dá de resultado. Então, de Portugal, por exemplo, eu fui com dados e queria testar em ratos. Ok. Queria ver se no humano não posso testar. O humano vem da casa dele e ele tem aquilo. No rato, ele chegar a isso, o que é que acontece com ele? Então testamos várias coisas para ver se vai nos dar este resultado, para dizer, olha, no humano o que está a causar isto é esse fator. Então, e fizemos isso, deu um artigo super bom. Está publicado na Cell. Cell tem que fator de impacto, acho que é 12, se não estou enganado. E, olha, é um artigo bom. E falando sobre artigo científico, o doutor tem mais de 50 artigos publicados. Como é que é esse todo o processo de elaboração de artigos, publicação de artigos? Como é que funciona esta ciência? Pronto, os artigos vêm sempre de projetos. E projetos você precisa desenhá-los. O que eu faço é, alguns artigos são produtos da ideia dos meus alunos. Infelizmente, quando você tem uma equipa, um aluno de licenciatura, se você põe ele como primeiro autor, você pode correr o risco de não publicar. Porque se pressupõe que uma pessoa que não tem experiência não pode levar nas costas uma equipa geral. Onde tem doutores, mestres e outros mais, certo? Então, o Orlando, por exemplo, vem e me diz, olha, doutor, eu quero trabalhar com pacientes com tuberculose. Eu não trabalho com pacientes com tuberculose, eu trabalho com fatores genéticos associados a doenças infecciosas. Esse é o modelo de trabalho que eu trabalho com projetos, né? Eu olho fatores genéticos e doenças infecciosas ou crônicas, mas como é que a genética se relaciona? Eu te digo, olha, Orlando, eu não trabalho com tuberculose, mas como eu trabalho com genética, que é polimorfismo de grupos sanguíneos, vamos tentar associar a genética de pessoas de tuberculose. Vamos ver se existe uma relação entre a genética e a chance de ter tuberculose. Pronto, aí sai o projeto. E, aliás, não existem investigadores no mundo que faz o projeto. O investigador não faz projeto, o investigador coordena o projeto. Ele é PI, o investigador principal. Ele estrutura o projeto e desenha com alunos. Porque se você não tem alunos, você não produz nova geração. Você não produz pessoas que vão fazer isso, continuar. Não adianta você criar um conhecimento que ninguém continuou. É preciso que as pessoas que virem depois de ti façam isso. E você desenha esse projeto, você submete esse projeto para financiamento. Quando financiado, está bem. Quando não está financiado, vai ter que sair do vosso bolso. Tendencialmente, os alunos têm que contribuir para o projeto sair. O que você faz é parametrizar isso e tirar isso como resultado. Normalmente o aluno escreve do jeito dele e você tem que deixar escrever do jeito dele. Você só tem que dizer, não quer que você me escreva isso assim, porque os alunos têm a tendência de ir para o mais fácil. Ele tem que sentir dificuldade para fazer o trabalho dele. Aí ele tem que valorizar a forma como se elabora um trabalho científico. E às vezes eu pego o trabalho dele, do aluno, e submeto para publicação, mas com algumas alterações, principalmente a forma de escrever, essas coisas, porque depois você tem muito plágio, tem tudo mais. E isso ajuda-nos muito em termos de produção científica. A maioria dos projetos, dos artigos que nós escrevemos, que publicamos em revistas de alto impacto, nós escrevemos diretamente do dado. Pegamos o dado, analisamos e vamos fazer o projeto. Agora, quando nossos alunos trabalham, nós pegamos esse artigo e publicamos numa revista mais ou menos boa, porque esse conhecimento tem que ser divulgado para outras pessoas poderem citar. E nós temos o hábito de criar equipas. Eu comecei, as minhas orientações fortes começaram com um grupo de 4 alunos, entre eles estava o Dr. Cruz dos Santos Sebastião e o Dr. Adelino, o Chivango. O Dr. Adelino e o Cruz eram para mim os mais dinâmicos, eles se transformaram em investigadores. E logo a seguir, porque eles foram um dos poucos alunos do CISA que saem da licenciatura com 2 artigos publicados. Okay. Eles dão muita chance para o mestrado. O Cruz primeiro, depois o Adelino, com suporte nosso, conseguiu ir.
O Cruz foi, fez mestrado e doutoramento com agregado. E hoje você conhece o Cruz e sabe que ele é um baita de um investigador. Baita, né? Ele é o baita de um investigador. Eu digo mesmo sempre que o Cruz superou-me até. Mas não tem como não me superar, porque ele é investigador. Eu sou professor e investigador, é diferente. Eu tenho que gerir processos, dar aula, às vezes coordenar uma área, depois orientar uns alunos, e o Cruz só faz isso. Só ciência, focado. Vai para o laboratório, faz essa técnica, chega no computador, faz as análises. Ele é muito bom nisso. É, para mim, um dos melhores. Eu conheço muita gente que escreve, mas o Cruz é muito bom. O Adelino é mais devagar, mas ele é muito mais gestor. Ele gera muito bem projetos. Né? Depois vieram outra turma, veio aí várias turmas. Uns consegui perder, infelizmente, porque depois você não tem sempre dinheiro para ajudar essas pessoas a ir mais longe. Eles têm que conseguir a vida. Vão lá para o Ministério da Saúde, ou Ensino Superior, Educação, e vão. Mas outros eu sempre capto. Dos bons eu sempre quero captar para fazer um mestrado, um doutoramento. Que eu sei que ele, quando for doutor, ele é próximo das minhas áreas de trabalho. E pronto, tem mais um grupo de pesquisa com quem trabalhar. Então, nós criamos várias equipas de trabalho, sempre estamos vinculados uns aos outros para escrever artigos. E vamos supor que somos 5, você está a escrever um sobre um assunto, eu estou a escrever outro. Na hora que nós vamos partilhar para corrigir, fechamos 5 artigos. E temos chance de ter 5 artigos ao ano. No ano passado tivemos, no meu número de publicações, foram 12, ou seja, uma razão de um artigo por mês ao ano. E todo ano nós decidimos que temos que nos autossuperar. Ou seja, esse ano já estamos preocupados, porque já estamos no 7º mês e ainda não temos número de artigos. Então, esse é o desafio. Mas para você escrever bons artigos, tem que começar por bons projetos. Tem que incluir pessoas que vão trazer ideias novas. Lhes deixa fazer as ideias deles dentro daquilo que você está a fazer. E você tem artigos diferenciados em diversos focos para o mesmo tema, por exemplo, malária. Malária, alterações psicológicas, alterações clínicas, alterações laboratoriais, alterações de enfermagem, como é que os sinais vitais se comportaram nas grávidas, nas crianças, nos adolescentes. Você tem um monte de coisa para ver ali. Depois tem que ver farmacologia, por exemplo, na área de farmácia, qual a resistência ao tratamento, quem teve resistência, qual é o exame que ele tinha de resultado. Tudo isso é ciência, isso orienta os médicos, orienta, por exemplo, o Ministério da Saúde a definir políticas públicas de saúde. Então, no fundo, o foco é esse. Que bom. O professor trouxe uma dinâmica de orientação que eu acho muito interessante, porque nós vemos muita gente a orientarem e toda essa informação praticamente é perdida. Mas o professor traz aqui a questão de orientação dentro de projetos que faz com que esses estudos feitos não se perdem. Exato. Isso acaba sendo mais interessante o envolvimento dos estudantes, porque aí os estudantes não têm só uma visão de que eu estou a fazer uma monografia, mas eu estou mesmo a fazer ciência. Exatamente isso. Isso dá maior entrega, maior preocupação, diferente que alguém que o foco dele é apenas defender e ter o seu diploma. Eu penso que se todas as universidades ou todos os professores tivessem essa visão, nós não teríamos a investigação que nós temos em Angola, que é um dos aspectos que nós já iremos falar mais adiante, que é um pouquinho mais sobre a investigação no contexto angolano, né? Como é que é fazer investigação em Angola. E um dos pontos também que eu queria que o professor falasse é toda esta formação requer recursos. Tem muita gente que não avança porque praticamente não tem recursos. Não tem fundos. Mas o professor nos mostra aqui um currículo totalmente grande, com intervenção de diferentes países, onde o professor fez a formação. Como é que as pessoas que querem enveredar por este caminho devem fazer para encontrar fundos para as suas possíveis formações? Existe algo que nós não soubemos que ajuda nesse sentido? Qual é a visão do professor? Pronto, na verdade é assim,
O mundo, nos últimos tempos, está a se preocupar muito com ciência. E abre sempre editais para investimento em ciência. Eu posso dizer sem medo de errar. A melhor coisa de estudar é ganhar dinheiro para projetos de pesquisa. Porque o dia que eu te dão no projeto de pesquisa, ninguém te cobra de volta. Te cobram resultados. E resultados é o que você precisa para você ser o que você é. Não sei se estás a entender. Ou seja, eles te pagam para você fazer aquilo que você precisa fazer para você ser o que você é. Então, quando você já atingiu um linear, hoje é doutor, tá? Hoje é doutor e pronto, é o mínimo que se pede. Quando você é doutor, PhD, você tem que fazer conhecimento. Se você não produz conhecimento, você não é doutor. Podes ter algum título de doutor, mas doutor você não é. Certo? Ser doutor é produzir conhecimento. Para você fazer isso, você tem que escrever projetos. Tem que submeter projetos a agências financiadoras. Você não sabe quantas cacetadas tomei escrevendo projetos. Quantas vezes negaram os meus projetos. Mas nunca perdi o interesse por fazê-lo. Faço, não deu aqui, vou reescrever, vou mandar para outro lugar, não deu aqui. E é assim que se faz. Quando você consegue fundos, esses fundos têm que ser revertidos ao projeto. Existem coisas no projeto que você não pode pedir, né? E às vezes você tem que pôr, por exemplo, um fundo para um estudante, um fundo X, mas ele só vai receber Y, certo? Porque você não conseguiu pedir o que você precisa para o projeto, e você vai ter que pedir para esse estudante. No caso, por exemplo, do Orlando, se for meu orientando, precisa trabalhar com mulheres grávidas, quer fazer um teste para avaliar a glicemia. Quem que vai tirar? Vai sair de onde? No meu projeto tem malária. Entende? Aí eu tenho que pôr um valor X de bolsa com um valor Y de tipo 10, 20, 30% do teu valor revertido ao projeto. Para eu conseguir comprar as coisas que você precisa. Porque no teu projeto, o teu foco é diferente do projeto mãe. Certo? E ali isso é revertido para o próprio projeto. Você vai fazer essas coisas e são coisas novas dentro do projeto. Isso ajuda o projeto a andar. E quando você tem pessoas que trabalham no projeto, essas pessoas são investigadores. Não tem nenhum menino que sai dentro de um projeto de investigação e não é investigador. Existe uma experiência minha já trabalhada, eu acho que o Orlando conhece, porque essa experiência o Orlando possivelmente tenha participado, que é o fato de que quando nós não tínhamos dinheiro para projetos e os meus alunos vieram falar sobre o que queriam fazer, eu peguei um grupo de alunos e transformei todos eles numa equipa. Exatamente. Nós não tínhamos dinheiro, quem trouxe dinheiro foram os alunos, te lembra? E os alunos fizeram um projeto integrado, grupos sanguíneos. Todo mundo fez grupos sanguíneos. Todo mundo comprou reagente para grupos sanguíneos. E cada um foi buscar mais alguma coisa ali. E aquele projeto automaticamente deu publicações para todos. Ao dar publicações para todos, todo mundo já começa a ficar cada vez mais habilitado a pegar financiamento. Hoje o Orlando está no mestrado, está a terminar o mestrado. Por exemplo, se amanhã quiser submeter um projeto para financiamento, já tem um currículo. O Orlando já trabalhou em projetos de investigação. Já esteve com projetos de investigação, já coordenou. Facilmente consegue. Diferente daquele que nunca escreveu nada e quer pedir financiamento. É currículo. Você vai numa empresa, leva documento. É currículo. Qual é o teu currículo? O que é que você sabe fazer? Pronto, é isso. Então, nós trabalhamos nesse foco de equipas para fazer com que, primeiro, ninguém pense que está a trabalhar sozinho. Segundo, todo mundo trabalha interligado. Terceiro, todo mundo saiba a fazer tudo. Sim. Nós pegamos, por exemplo, enfermeiros e médicos, enfermeiros, médicos ou biomédicos ou psicólogos a fazer quase tudo igual. Ou um psicólogo a fazer coleta, às vezes. Isso é para quê? Para que ele saiba que existe um processo por detrás daquilo. Na hora que ele vai escrever, ele tem que entender o que aconteceu. E automaticamente esse psicólogo está preparado para uma equipa de investigação. Ele sabe o que é uma equipa multiprofissional. E é esse tipo de coisa que estamos a tentar também construir. Não sei quantas pessoas constroem isso hoje, mas eu vejo, por exemplo, professores
que orientam alunos de mestrado e não têm equipas de pesquisa, não têm Journal Club, por exemplo, que é um encontro de professores para discutir artigos com os alunos. E isso deixa os alunos completamente desassistidos. Nós aqui não temos capacidade para fazer isso, às vezes, porque também não temos muito tempo. Temos que nos dedicar a muitas coisas, porque ganhamos tão mal que temos que nos dedicar a tantas coisas para conseguir uma condição mínima de sobrevivência. Mas ainda assim precisamos construir esses processos, porque nós estamos a pular muitas etapas e cada vez que pulamos etapas estamos a destruir tudo que é um percurso do país. Doutor Euclides, falando do país, como é que é fazer investigação em Angola? Muito difícil. Muito difícil. Em Angola todo mundo quer te puxar para baixo, infelizmente. Você manda carta para as instituições, não nos respondem. Você manda os alunos para os locais de investigação, são mal recebidos. Você solicita suporte para alguma coisa. Agora, quando se fala mesmo de fundo para investigação, não temos. Não temos. Aparece um pouquinho PDCT, aparece um pouquinho ali, Fundicit. Coisas, financiamentos irrisórios, demorados, autênticos. É assim, você faz uma proposta em 2020, que financia o projeto em 2025. Todos os reagentes que você propôs ali já subiram de preço, já mudaram, os equipamentos já foram atualizados. E você recebe um fundo para fazer uma coisa que já está extemporânea. E aí você tem que usar artimanhas para fazer aquilo. Isso aqui é muito complexo, muito complicado. Mas não é no ONG, né? Ou no orçamento, né? No ONG. Não tem uma porcentagem para investigação? 0,07. Imagina, 0,07. Equivalente a quanto? Caramba, eu nem consigo fazer cálculo. Porque às vezes a nossa ideologia pode pensar que é pouco, né? Mas 0,07, mas é 0,07, que nem sequer é cotado. Hoje hoje é assim. Nós hoje, esse ano, vamos gastar 50 milhões de dólares. Desses 50 milhões de dólares, 12% é para a educação, X% é para isso, X%, certo? Fechou, hoje é. 12% de 50 milhões, vamos pensar, né? Vamos falar em 100 milhões. 12% de 100 milhões, estamos a falar em 12 milhões. 12 milhões. 100 milhões, estamos a falar em 12 mil. 12 mil, mais ou menos, certo? Né? E pronto. 12 mil é o dia que você ia receber. Então, se eu vou receber 12 mil, eu já vou me desenhar com 12 mil, certo? 12 mil, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Quando o orçamento começa, a cota tem que ser mensal. Ou seja, vão te dar de 12 mil, vão ter que te dar em torno de 3 mil mês. Te dão em janeiro, não te dão em fevereiro, não te dão em março, não te dão em abril, te dão em junho. Entende? Te dão 5 vezes o que teriam que te dar em 12 vezes. Entendeste? Ou seja, não te dão os 12 mil, te dão muito menos que isso. O que vai acontecer é que, no fim, você que estava fazendo contas com 12 mil, só recebeste 5 mil. Hoje funciona assim, infelizmente. As cotas financeiras funcionam assim. Então, muitas instituições não conseguem andar. Agora, para a investigação científica, mais difícil ainda. Já é pouco. Mas não sai. Não sai. Você não vê dinheiro de financiamento. Muitas vezes o investigador que já se matou para fazer projetos, já se matou para escrever artigos, já é conhecido, é chamado para ir representar Angola no mundo, num evento científico global. Não consegue sair da Angola para lá porque não tem capacidade financeira para isso. Ninguém dá apoio. Eu passei por isso ao ponto de uma entidade externa dizer assim, não, nós queremos ouvir o que o fulano tem a dizer. Vamos dar dinheiro para o hotel, alimentação, eu não sei o que. Foi assim. Saí da Angola ao colo, fui para a Alemanha, passei para a Áustria, passei para Alemanha, Áustria, França, depois fui para Roma, né, na Itália, depois fui para a Turquia e fui acabar na África do Sul. Na África do Sul havia lá um evento científico. Estava
caravana do Ministério do Ensino Superior. Mais de 10 pessoas. Mas quem falou só foi a ministra. Ou seja, o investigador que foi representar o país não teve apoio. Mas foram pessoas que passearam. Entende? É uma coisa muito difícil, é uma coisa dolorosa. É difícil ser investigador angolano. E, às vezes dá vontade de chutar o balde e fazer isso no outro lugar. No outro lugar você sabe que vão te valorizar, então. Mas aí, se você sai da Angola, quem faz? Não sei quantas pessoas fazem o que nós fazemos. Quem faz isso? Então, às vezes, temos isso. Temos, ao mesmo tempo que tem o patriotismo dentro, tem também o desafio da realidade que vivemos. Sim, doutor, apesar de não existir financiamento, nós temos dados. Muito. Angola é rica em dados. Angola é um país rico para investigação, riquíssimo. É diferente. Tudo que você pensa que o mundo escreve é diferente do que você vê em Angola. É muito interessante isso, porque na Covid eu tive problemas, talvez seja a minha forma de falar a verdade ou de falar as coisas na cara, que na Covid nós estávamos a adotar medidas que para nós são ineficientes. Como país, a nossa realidade não nos permitia adotar medidas daquele jeito. Nós fomos todos à vacina, mas não sabemos que vacina era mais eficiente para a população. Tem um artigo nosso que fala sobre vacina e mostra o tempo de imunidade. E demonstrava nesse estudo nosso que, por exemplo, as pessoas que apanharam mais doses de vacina, a imunidade deles foi menor do que aqueles que apanharam 1 e 2 doses. Ponto, a Covid foi importante para prestarem uma atenção especial à investigação. Olha, a Covid devia ter sido importante para prestarmos mais atenção ao nosso Sistema Nacional de Saúde, às nossas condições de vida e os cuidados que devíamos ter em situações de endemias e pandemia. Seria muito importante para isso, principalmente. Mas não, nós não aprendemos muita coisa com a Covid. O que me parece é que não aprendemos mesmo, não aprendemos quase nada. Porque continuamos a cometer erros gravíssimos em termos de saúde, por exemplo. Até agora, nós ainda não melhoramos a nossa capacidade de diagnóstico. Não alargamos o sistema de diagnóstico para situações de doenças infectocontagiosas. Até agora, nesse momento que estamos aqui a falar, nós ainda temos problemas para aceitar opiniões de profissionais. Ou seja, hoje já devia existir, por exemplo, um Conselho Nacional de Saúde, onde vão trazer pessoas. Assim como tem aquele Conselho de Economia para o Presidente da República, que é pessoas que não têm nada a ver com o Estado, que deviam opinar. Na saúde também devia ter um Conselho Nacional de Saúde, onde vai ter médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, analistas e todos, cardiopneumologistas e outros profissionais, todos num grupo, mas pessoas do alto nível de desenvolvimento técnico, conhecimento científico, certo? Que vão opinar sobre situações de saúde para reduzirmos o que temos ali hoje. Eu costumo dizer sempre isso e parece até feio repetir, mas os nossos, por exemplo, nossos programas nacionais de luta contra a doença são um fracasso. São um tremendo fracasso. Nacional de luta contra a malária é um fracasso. Nacional de luta contra a tuberculose é fracasso. Contra o HIV é um fracasso. Contra a tripanossomíase é um fracasso. Ou seja, nós só temos programas fracassados. Por quê? Porque se escolhe um amigo que é de conveniência para gerir um programa. O programa não é assim. Um programa tem que ter uma pessoa altamente competente, que trabalha com uma equipa altamente competente para criar estratégias para a erradicação de um problema. E essa coisa dos bancos mundiais e tudo mais, da OMS, de dar dinheiros e tudo mais, também não ajuda muito a combater doença. Porque o país quer ter a doença para receber mais. É complicado. Então, é preciso que esse dinheiro seja investido
em estratégias e não dar dinheiro ao ministério, não. O ministério não devia receber dinheiro, esse dinheiro devia ir para uma organização, certo? Que vai criar equipas junto com o ministério que vão ter estratégias para reduzir as doenças. E assim sim funcionava. Agora pegar o dinheiro, dar para o Ministério da Saúde. Acontece aquelas coisas que já viemos a conhecer, né? Situações em que trabalhadores do Ministério são presos porque desviaram fundo que era para lutar contra a tuberculose ou contra a malária. Não funciona. Eu acho que a OMS, nos últimos tempos, tem vindo a perder rede também. Tem vindo a perder rede. E outra coisa, a OMS sugere estratégias. A OMS não impõe estratégias. Os países têm que adotar estratégias em função à realidade deles. Então, a Covid devia ter nos ensinado, e primeiro a Covid devia ter nos ensinado a ouvir os outros. Pessoas como o Jeremias, por exemplo, eu que estive em muitas rádios, muitas televisões falando sobre Covid, pessoas que tinham ali o próprio doutor Adriano, por exemplo, da Ordem dos Médicos também, e outros que deram algum parecer técnico-científico, tipo a doutora Mamba, por exemplo, que é aquela infectologista. Ou seja, deram contributos significativos para o entendimento do processo. Mas nós só falamos de saúde e doença quando temos doença. Você vai ver na rádio, na televisão, no jornal, não falam de saúde. Enquanto não tem nenhuma doença aí a rolar, ninguém fala de saúde. Todo mundo espera a doença chegar. Depois todo mundo quer entrevistar sobre aquele problema. E não é assim um país sério. Devia ter rádio, jornal, devia ter programas de primeiro socorro, como já acontecia algum tempo atrás, de abordagem sobre situações de saúde, sobre endemia, sobre pandemia, sobre riscos, essas coisas todas. É preciso que isso se construa dentro da sociedade e que seja uma abordagem contínua, inclusive, por exemplo, sexualidade. Porque tem muita adolescente grávida, isso é um problema sério para o país. O doutor falou que ainda nós não temos meio de diagnóstico. E os novos hospitais que estão a ser implementados? Se você olhar, todos esses novos hospitais têm tecnologia de ponta, investimento caríssimo. Quantos profissionais mandaram primeiro, antes de construir o laboratório, para ir fazer aquela área e conhecer aqueles equipamentos? Esse é o problema. O que vai acontecer é, daqui a pouco, o aparelho de hemograma, com a nossa luz que é flexível, está toda a hora a piscar. Basta cair uma vez, o aparelho de hemograma descomanda. E, por exemplo, os resultados que eram em microlitro agora estão a vir em mililitro. Ninguém vai entender isso. Os diagnósticos vão sair errados, depois vão dizer que o aparelho não está bom e pronto, acabou, matou. Okay. É preciso, toda vez que você compra equipamento, é preciso pegar 5 ou 6 pessoas, mandar para a empresa que produz aquele equipamento para eles formarem aqueles indivíduos quanto ao uso, calibração, manutenção, certo? Eles só mexem expertos quando queimam uma peça. Não é mais ter que ligar para os Estados Unidos para vir um técnico, para vir calibrar um equipamento. Essas coisas é que temos que começar a banir. Nós temos que construir um país mais sério. E criar país sério, precisamos olhar a nossa realidade e criar estratégias para que essa realidade seja modificada. Doutor, mas nós temos o programa de formação de quadros do Ministério, né? Que tem ultimamente mandado muitos profissionais para fora para essa capacitação. Será que isso não é para cobrir mesmo essa déficit? A formação que o pessoal está aí a fazer é formação técnico-profissional, certo? Que é referente à capacidade de fazer. Eu ainda não vi qual é o número de profissionais da área de ciências biomédicas que estão a ser formados. Não vi ainda. Eu sei que o Ministério está muito perto, por exemplo, a Ordem dos Enfermeiros a trabalhar nisso. E está perto da Ordem dos Médicos. Eu ainda não falei com o doutor Levita a respeito, mas não sei se está muito perto da Ordem dos Biomédicos. Precisa formar biomédicos em diferentes áreas. Sim, mas os eletromedicina, técnicos de eletromedicina, não sei, sinceramente não sei. Pelo que eu estou a ver, e pelos números que eu estou a ver de pessoas a sair, não estou a ver profissionais dessa área. E outra coisa, os técnicos de eletromedicina podem fazer especialidade, mas eles têm que aprender com as empresas que nos vendem os equipamentos.
A SEMS, quando nos vende o equipamento da SEMS, ou, por exemplo, a Mindray, né, nos vende um aparelho de bioquímica, ela tem que formar um profissional nosso que entende sobre Mindray. Quer ver? Quando isso tem isso, tira essa placa daqui, mexe esse fio, mexe aquilo. Por exemplo, no laboratório onde eu estudei o mestrado, fazia-se isso. A empresa que trouxe o equipamento nos treinava todos nós a aprender a manusear o equipamento. Manusear, abrir, tirar, quando dá um problema aqui, limpa aqui, abre isso. Estás a ver? Por isso é que os equipamentos vêm com chave. Não é à toa que os equipamentos vêm com chave. Se o equipamento, se o dono, o fabricante não quisesse que o equipamento fosse aberto, ele não vinha com a chave. Ele vem com a chave exatamente para dizer que tem coisas que você pode simplesmente abrir o equipamento e mexer. Só precisa saber como fazê-lo. Então, essas coisas são... E outra coisa, Orlando. Normalmente, em diagnóstico, equipamentos não eram para ser comprados. É sempre para contra consumo. Porque os equipamentos, todo ano, têm melhorias. E eu não vou ter que comprar equipamento todo ano. Então, o que aconteceria? Eles te dão um equipamento, você compra os reagentes, os materiais, certo? O equipamento deles. Quando chegasse um novo equipamento, eles vinham tirar aquele... Muitas vezes descontinuam os reagentes. Eles têm que vir tirar o equipamento deles e trazer um novo equipamento para nos trazer os reagentes, para continuar nos vender reagentes. No Brasil, a maioria dos laboratórios funciona assim. Tem um laboratório chamado DB, Diagnósticos do Brasil. O melhor laboratório da América Latina. E o diretor do técnico desse laboratório foi meu professor também, o Dr. Carlos. E todos os equipamentos que estão ali não foram comprados, mas equipamentos gigantescos. Você tem uma ideia, um aparelho de hemograma. Ele tem um tapete rolante onde as amostras vão passando. Ele vai tirando as amostras e fazendo exames. Espécie de robô. Mas o equipamento não foi comprado. Por que compramos tantos equipamentos? Não há necessidade de comprar tantos equipamentos que depois viram lixo. Depois nós não temos nem aonde jogar lixo eletrônico. Porque esses equipamentos, pelas formas como eles são produzidos, têm compostos radioativos que, quando jogados no ambiente, degradam o próprio ambiente. Tem um conjunto de coisas ali que nós precisamos rever. Doutor Euclides, a universidade ela é constituída por 4 pilares, né? Que é o pilar de ensino, o pilar de investigação e extensão, e ultimamente tem se falado muito do pilar do empreendedorismo, né? Como é que as universidades podem incentivar os estudantes a empreender? Qual é o parecer do Dr. Euclides quanto ao desenvolvimento deste pilar? Olha, o pilar de empreendedorismo acho que é um dos mais importantes, por exemplo, para a nossa realidade. Eu acho que os jovens, a partir da universidade, já podem começar a construir o pilar de empreendedorismo, se focando naquilo que eles identificam como necessidade na comunidade ou entre os estudantes, por exemplo. O caso, por exemplo, de situações em que, às vezes, um profissional, durante a universidade, junto a outros colegas, podem criar as chamadas startups, certo? Essas startups podem funcionar dentro da universidade ou fora da universidade. De preferência que eles funcionem fora da universidade para vocês terem uma certa autonomia. Mas, vamos supor que, por exemplo, na área das ciências biomédicas, né? O Orlando tem um microscópio e o Euclides tem, por exemplo, um leitor de hematologia. Vocês podem criar um pequeno espaço, certo, de diagnóstico para essas áreas e trazer junto outros grupos, ou seja, agregam todos no mesmo espaço, cada um com seu equipamento e cada um vende um serviço. É uma forma. A outra forma é focar-se naquilo que tem sido os problemas, principalmente das comunidades. As comunidades mais afastadas têm problemas muito sérios. No diagnóstico, mais ou menos, ou, por exemplo, nas áreas de ciências farmacêuticas, remédios. Por exemplo, há empresas no ramo das ciências farmacêuticas que jogam fora fármacos. Se um grupo de estudantes se oferecer a recolher esses fármacos e, por exemplo, levá-los para comunidades mais carenciadas, esses fármacos podem ser comercializados, né, antes de expirarem, pelo menos 2, 3 meses antes, a um preço mais baixo.
Então, podem, por exemplo, criar redes de farmácias populares, que também oferecem fármacos gratuitos. Então, além de ter preços baixos, tem também coisas que são gratuitas. Ou seja, existe um conjunto de coisas, inclusive até assistência médica, medicamentosa nas comunidades, onde você, em vez de cobrar por dinheiro, cobra por produtos. Um balde de tomate ou coisa parecida, mas você vai lá, presta assistência, avalia a pressão, avalia a glicemia, o balde de tomate que você cobra lá, custa 4, 5 mil kwanzas aqui na cidade. Ou seja, existem métodos de empreender que são simples e fáceis, que os profissionais, o emprego não precisa ser necessariamente a única saída para quem se forma. Então, as ideias têm que estar abertas, principalmente para o empreendedorismo. Ou seja, existem várias coisas que dá para fazer. Você conhece bem as áreas de formação, por exemplo, que seria um ramo. Tem as áreas de aposta mesmo de venda de produtos, que seria outro ramo. Ou seja, não dá para sair da universidade e não ter nada para fazer. Você não pode ter construir uma ideia, um conhecimento, mas não tem nada para fazer. Isso aqui não dá certo. Então, acredito que uma saída para todos os profissionais é isso. Poder construir um negócio com base naquilo que é o teu conhecimento científico. Qual é o conselho que o doutor deixa aos jovens investigadores ou àqueles que querem enveredar para esta área? Olha, o primeiro conselho que eu deixo para os investigadores, para quem quer enveredar para a investigação científica, é que investigação científica é um mundo muito bonito. Primeiro, não percam a vontade de fazer. Investigação científica, para mim, é um mundo em todos os aspectos. Segundo, a investigação científica é o caminho para todas as soluções que precisamos como país. Se nós nos focarmos em investigação científica, todos os problemas que nos são apresentados terão uma solução cientificamente correta. E esse resultado vai reduzir custos, vai trazer desenvolvimento tecnológico, vai trazer mais emprego e vai mostrar Angola para o mundo. É só olhar para a China. Chegou aonde chegou por causa do quê? Ciência. A ciência sempre agrega tecnologia. Estados Unidos chegou onde chegou? Ciência sempre agrega tecnologia. A Índia era um país desgraçado, ainda é, mas hoje a Índia dá passos significativos. Por quê? Ciência e tecnologia. Ou seja, o segredo está aí, todos nós sabemos. Será que estamos com vontade de seguir? Esse é o problema. Então, os jovens que têm vontade de seguir conhecimento científico, de trabalhar com ciência, não se desmotivem. Não ouçam aqueles que dizem que estudar não vale a pena, porque quem diz isso, ele não estudou. Quem estudou não diz isso. Estudar sempre vale a pena. Agora, como você usa o conhecimento que você adquiriu com os estudos, aí é diferente. Se você não sabe usar o conhecimento, você é inútil. Então, é por isso que eu vou aprender corretamente, aprender bem, fazer bem, mas, acima de tudo, ousadia. É preciso ser ousado. Para fazer coisas, você precisa ser ousado. E ousadia significa o quê? Primeiro, saber o que fazer. Segundo, como fazer. Terceiro, por que fazer. E quarto, identificar aonde você quer chegar. E em Angola existem muitas formas, 1000 formas de corrupção. 1000 formas de corrupção. Você, às vezes, está focado numa coisa, te aparece logo uma ideia de uma outra coisa que parece muito mais rápido, tipo um business. Não construam coisas, palácios em cima de barros. É preciso construir palácios seguros. Palácios constroem-se com cabeça, tronco e mesmo. Então, os jovens precisam fazer as coisas do jeito certo, na honestidade, sem pisar os outros, crescer com idoneidade, respeito e responsabilidade, porque todos nós temos espaço. Esse país tem muitos espaços abertos. Só precisamos identificar o espaço aberto aonde nós nos encaixamos, que vamos ser os únicos a fazer aquilo. Tem muita coisa para se fazer em Angola. Consciência, então, não se fala. E para os biomédicos, principalmente, médicos, enfermeiros também, os outros profissionais de saúde, está na hora de nós começarmos a construir técnicas nossas, baseadas na nossa realidade.
Se você conhece uma técnica que você já faz e dá resultados eficientes, transforma isso num produto. Ao transformar isso num produto, você conseguirá, no futuro, ter uma patente, e essa patente pode te levar por exemplo, daqui a mais uns anos, a ter um investimento nesta área. Então é preciso termos foco, direção e seguirmos para atingir resultados eficientes. Ok. Muito obrigado, Dr. Euclides, pela sua presença, né? E esperamos contar com o Dr. Euclides nas próximas oportunidades. Quando convidarem, estou aí. Se não tiver muito apertado, desculpa pela semana passada, né? Mas eu acho que daqui a pouco você vai me entender. Entendo. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Nós estamos a terminar nosso primeiro episódio. Esperamos que partilhem e que isso chegue a mais pessoas, porque a ideia é produzir conteúdos que possam ajudar de alguma forma o pessoal. Eu sei que tudo o que o Dr. Euclides falou aqui, algumas coisas lhes serão úteis para avançarem com aqueles projetos que estão na gaveta. Esperamos que ajude mesmo. Estamos juntos. Até o próximo episódio.